Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Números, capítulo 1 a 3. O livro de Números começa com um texto que faz jus ao título do livro. Os capítulos 1 a 3 desse livro de Números é marcado por muitos números. Nós vemos uma grande quantidade de numerações que são descritas por Moisés com o propósito de instruir o povo de Deus que estava no deserto. O Senhor chamou Moisés para que recenseasse o povo, para que fizesse um censo do povo e assim contasse a quantidade de homens que existiam em Israel. Os homens que eram aptos para a batalha, homens acima de 20 anos de idade. Moisés então apresenta um censo, feito tribo por tribo, e assim estabelece a quantidade de homens de guerra que Israel possuía, totalizando 603.550. O capítulo 2 mostra a posição dos acampamentos das tribos. Cada tribo deveria ser posicionada em um local, colocando o tabernáculo no centro de todo o acampamento. Funcionava da seguinte forma: o Senhor estabeleceu tribos que ficassem 3 ao leste, 3 ao norte, 3 ao oeste e 3 ao sul, totalizando assim as tribos que ficariam em volta do tabernáculo, e o tabernáculo no centro de todo esse conjunto de tribos e tendas. E no tabernáculo, ao redor do tabernáculo, habitariam os filhos de Levi, os levitas, que serviriam no templo. No capítulo 3, nós vemos a contagem dos levitas, daqueles que serviam no templo, bem como a divisão das tarefas, de acordo com a família. Os levitas da família de Gerson deveriam ficar ao lado oeste do tabernáculo e carregariam as cortinas quando o povo partisse. Os levitas da família de Coate ficariam ao sul do tabernáculo e deveriam carregar a mobília. Os de Merari ficariam ao norte e deveriam carregar as colunas e a estrutura. Nós vemos então Deus colocando ordem nesses acampamentos, a fim de que todos, tanto as tribos que estavam ao redor, como os levitas que serviam no templo, todos trabalhassem de acordo com a vontade de Deus. Podemos ficar confusos quanto à utilidade dessas informações para o povo de Israel. Mas precisamos entender também que essa palavra é inspirada por Deus e realmente tinha um propósito muito importante para os israelitas nesse tempo no deserto. O censo fortalecia a identidade nacional. Eles agora se sentiam como um povo que estava sendo edificado pelo Senhor. Eles se lembravam daquela pequena família que foi ao Egito, descendo com 70 pessoas aproximadamente, e que agora está com um total de homens de guerra de 603 mil. Imaginem a quantidade de pessoas além dos guerreiros que poderiam lutar. Então existia aí um fortalecimento da identidade de Israel. Além disso, a organização do acampamento, do local onde viviam, e colocando o tabernáculo no centro, mostrava a centralidade de Deus na vida deles. Eles agora viviam ao redor da habitação de Deus entre eles. Eles agora acampavam, tendo Deus no centro da habitação deles. O capítulo 3 mostra também a importância do serviço sacerdotal. Aqueles que serviriam ao Senhor foram chamados para esse propósito e tinham uma tarefa específica para cumprir. Portanto, isso fortalecia novamente o serviço ao Senhor, o culto ao Senhor. Podemos ver pouca utilidade para nós, mas ao olharmos para Cristo, podemos sim perceber que apesar de não estarmos peregrinando em um deserto, e nem vivermos em tendas ao redor de um tabernáculo, esse texto fala muito sobre aquilo que devemos viver na nossa prática, na nossa vida do dia a dia. Ao olharmos para Cristo, vemos o interesse de Deus em conhecer o seu povo. O censo não servia porque Deus precisava conhecer o seu povo, mas sim servia para que o seu povo soubesse que era conhecido por Deus. O povo de Israel agora sabia que Deus os conhecia, sabia exatamente quantos eles eram. E assim também em Cristo, nós somos plenamente conhecidos por Deus. Jesus tem as suas ovelhas em suas mãos. As ovelhas que foram dadas a Cristo pertencem a Ele, e Ele as conhece perfeitamente. O tabernáculo prefigurava a habitação no meio do povo de Deus, que é cumprida em Cristo. Agora em Cristo, Deus está efetivamente sempre no meio do seu povo. Nós agora somos a habitação de Deus. Ele habita em nós, no interior do nosso coração.
Por isso, agora desfrutamos do tabernáculo de Deus, da habitação de Deus em nós. Diante dessa contemplação de Cristo, podemos ver utilidades para nós também. Somos lembrados de que Deus é um Deus de ordem. Não podemos servir ao Senhor de qualquer forma. Não podemos viver uma vida cristã desorganizada. Precisamos sim de organização, de termos uma agenda bem estabelecida, concentrando a nossa vida diante do Senhor. Nós muitas vezes pecamos em negligenciar a palavra do Senhor, negligenciar a oração, justamente pela nossa falta de organização. Nos atrapalhamos ao ir para o culto, justamente porque somos pessoas desorganizadas ou que não focam na organização para o Senhor. Somos aqui chamados para nós sermos organizados, para nos organizarmos para servir ao Senhor de modo agradável, de modo santo. De igual modo, esse texto aponta para a realidade de que a igreja não é principalmente um hospital, mas sim um quartel. Nós, que agora somos salvos em Cristo, não somos doentes que precisam semanalmente ser medicados a fim de estarem saudáveis. Na verdade, uma vez que fomos salvos do pecado, totalmente curados do pecado, nós agora somos chamados para batalharmos, para lutarmos. Somos agora guerreiros que são conhecidos pelo seu general e que devem batalhar para a sua glória. Os levitas eram sacerdotes que serviam ao Senhor, foram chamados e separados com esse propósito. Agora, em Cristo, todos nós somos um sacerdócio real, um reino de sacerdotes. Todos nós devemos servir como sacerdotes, orando pelos outros, intercedendo em favor dos outros e servindo ao Senhor, tendo comunhão com Deus. Portanto, nós podemos ver que esses textos, que parecem tão distantes de nós, são muito úteis a nós. Não desprezemos a palavra de Deus. Façamos sempre uso dessa palavra, a fim de sermos edificados por ela.